Olá, estamos aqui outra vez para conversar mais um pouco sobre métodos de ensinar, sobre didática, a nossa terceira conversa, fazendo reflexões sobre as didáticas, sobre os métodos de ensinar e aprender. Eu queria começar essa nossa conversa de agora, essa nossa terceira conversa, pensando um pouco como é que esses métodos, como é que essas didáticas que a gente já viu nas nossas duas conversas anteriores se comportaram no Brasil. E queria começar pensando o Brasil da segunda metade do século XIX, o Brasil do início do século XX. Um Brasil no qual, predominantemente, as práticas pedagógicas se caracterizavam pela memorização. Essa era a principal característica das práticas pedagógicas no Brasil, dos 800. E esse tipo de característica começou a ser criticado por um grupo. Muita gente fez crítica, mas uma crítica consistente, com volume, dirigida e com uma reflexão que trazia propostas de mudança embutidas, por um grupo de pedagogos norte-americanos que atuavam no Brasil e que, na segunda metade do século XIX, produziram críticas rigorosas às práticas educativas brasileiras. Estes pedagogos, esses intelectuais da educação, eram principalmente protestantes, que não concordavam com os métodos de ensinar e aprender, com o modelo de didática que dominava o cenário educacional brasileiro. Desde a metade do século XIX, desde os anos 40 do século XIX, a partir de 1840, por aí, esse grupo de pedagogos começava a criticar o que era a prática pedagógica no Brasil e a propor uma mudança nessas práticas. O principal crítico, o mais contundente, era o reverendo protestante Waddell, Alfred Waddell. Waddell era crítico do método de estudo em voz alta. Waddell era crítico de uma didática que centrada na decoração, no ensino que levava o aluno a decorar as lições. E Waddell afirmava que esse tipo de prática efetivamente era desestimuladora do pensamento. Era um modelo de ensinar que não estimulava o pensamento, não ajudava a pensar. E, no seu entendimento, a escola deveria ajudar a pensar. E esse grupo que o Waddell lidera faz algumas propostas para a educação brasileira oitocentista, adotando os métodos desenvolvidos na escola pública norte-americana. Eles diziam que o modelo metodológico, o projeto didático da escola pública norte-americana se adequaria à realidade brasileira e modificaria a escola brasileira. O Waddell, principalmente, era entusiasta do método indutivo. O Waddell era
entusiasta do estudo silencioso e propunha que se passasse a praticar isto na escola brasileira. O fato é que o grupo de presbiterianos protestantes norte-americanos, do qual Odell era um dos líderes, resolveu fundar na cidade de São Paulo, na segunda metade do século XIX, o Mackenzie College. E no Mackenzie College eles puderam substituir o método decorativo pelo método indutivo, trazendo uma nova didática para o trabalho docente no Brasil. E com uma outra novidade que não era aceita pela escola brasileira, que a escola brasileira não aceitava. Eles estabeleceram também no Mackenzie College a coeducação dos sexos. Ou seja, as mulheres passaram a frequentar a escola juntamente com os homens. Meninos e meninas estudando juntos foi uma novidade desse modelo de escola, com a pedagogia do método indutivo, do estudo silencioso, com as práticas didáticas sugeridas por esse método que se implementou com a chegada do Mackenzie College a São Paulo nas últimas décadas do século XIX. Além disso, era um ensino que enfatizava a experimentação, enfatizava a experiência, enfatizava a verificabilidade, as evidências. Isto era fundamental naquela nova didática que a escola passava a adotar a partir do modelo metodológico que o Mackenzie College implantou. Ora, este modelo é um modelo que buscou também valorizar os trabalhos manuais e a prática da educação física. Isso, de fato, modificava profundamente o que era até então a prática da escola no Brasil. O Mackenzie College, organizado em 1870, chega com esse conjunto de mudanças, chega oferecendo ensino primário, ensino secundário e o chamado ensino superior científico. É a escola modelo que os presbiterianos trazem para o Brasil e implantam em São Paulo. É a escola modelo dos presbiterianos que adota os mesmos métodos com essas características que eu acabei de descrever, que eram adotados pela escola pública em Nova York, nos Estados Unidos da América. O Mackenzie traduzia os livros didáticos adotados pelas escolas públicas de Nova York, a fim de que, traduzidos em língua portuguesa, eles fossem adotados pelos alunos do Mackenzie College em São Paulo. A escola organizada sob todos os seus aspectos, nos mesmos moldes da escola pública norte-americana, tendo a escola de Nova York, da cidade de Nova York, a escola pública de Nova York, como espelho. Mackenzie College trouxe, junto com este projeto, uma escola primária especial que funcionava em anexo ao Mackenzie College. A chamada ficou conhecida como escola americana. Era um campo de aplicação para formar professores. Foi um sucesso esse projeto dos presbiterianos norte-americanos.
uma escola diferente, com uma infraestrutura distinta, com professores bem qualificados, bem formados e com uma didática diferenciada, com métodos de ensinar que até então não eram praticados no Brasil. Isto entusiasmou a intelectualidade de São Paulo, isto entusiasmou a intelectualidade brasileira. Os profissionais da educação começaram a visitar o Mackenzie College para conhecer aquele novo modelo pedagógico. As autoridades, os gestores, os que tinham responsabilidades com políticas públicas, passaram também a visitar o Mackenzie College. E um desses visitantes, em 1890, foi o governante de São Paulo, do estado de São Paulo, Prudente de Moraes, aquele mesmo que mais tarde viria a ser presidente da República do Brasil. Visitou o Mackenzie em 1890, conversou, se entusiasmou com o que viu, conversou muito com Horace Lane, que era um outro norte-americano, diretor do Mackenzie College, e fez um pedido a Horace Lane. Pediu a ele que recrutasse um grupo pequeno de professoras norte-americanas que seriam contratadas pelo governo do estado de São Paulo para trabalhar no sistema escolar paulista. Horace Lane colaborou com Prudente de Moraes e pouco tempo depois apresentou a ele o grupo de professoras liderado por uma jovem professora norte-americana, a Miss Marcia Brown, que se tornou uma figura extremamente importante para a história da educação no Brasil. As jovens professoras fizeram um conjunto de propostas ao governo do estado de São Paulo, e uma dessas propostas que elas fizeram foi a da criação da escola primária modelo, espelhada na escola americana mantida pelo Mackenzie College. E esta escola primária modelo funcionaria de acordo com o projeto que as professoras lideradas pela Miss Brown formularam, como um núcleo central do sistema estadual de ensino de São Paulo. Funcionaria com base nas ideias e nas técnicas da pedagogia norte-americana, adotando os métodos da pedagogia norte-americana e trazendo para a realidade escolar de São Paulo um projeto didático que seria adotado pelos professores nesta escola. Os norte-americanos, o governo de São Paulo recebeu muito bem a proposta e logo depois iria implantá-la. Os norte-americanos do Mackenzie College continuaram trabalhando. Em 1877, inauguraram outra novidade que era desconhecida na educação brasileira, que na nossa conversa anterior nós tratamos dela. Eles inauguraram em São Paulo, no Mackenzie, os pedagogos presbiterianos norte-americanos inauguraram um kindergarten, ou seja, um jardim de infância na cidade de São Paulo, dentro do projeto do Mackenzie. Adotaram o sistema Froebel, aquele sobre o qual nós conversamos no nosso bate-papo anterior a este. Entregaram a direção do kindergarten ao reverendo Chamberlain e trabalharam
no seu kindergarten, buscando o desenvolvimento intelectual desde a idade mais tenra, conforme era a prescrição da pedagogia de Froebel. Adotaram a didática de Froebel, a partir do método intuitivo, do método intuitivo, e também considerando o método natural. Observaram as necessidades físicas da criança. Estimularam a busca do conhecimento, o desenvolvimento das faculdades observadoras, a aprendizagem com os próprios brinquedos, a autodisciplina, o uso dos sentidos. No jardim de infância que estabeleceram. Buscaram evitar a fadiga, o desgosto, aquilo que contrariava a criança. Era evitado no jardim de infância dos presbiterianos no Mackenzie. E também nada que extenuasse a criança, nada que fadigasse a criança. Nada de estudos forçados, isso era evitado rigorosamente. Nenhuma atividade que pudesse criar constrangimento ao corpo da criança. Nada disso se desejava. Um importante pedagogo de São Paulo, o professor Caetano de Campos, assumiu para si a responsabilidade de aprofundar o projeto da professora Márcia Browne e criou a escola modelo proposta por ela na última década do século XIX. É importante que a gente tenha consciência de que esse debate que se estabeleceu em São Paulo mexeu com o país inteiro. Os vários estados começaram a se inquietar e a discutir a sua escola. As últimas décadas do século XX são um período de debate intenso a respeito da escola, ou do século XIX, são um período de debate intenso a respeito da escola. No estado de Sergipe, por exemplo, durante a segunda metade do século XIX, um importante intelectual da educação, que foi o professor Brício Cardoso, dirigia a escola normal nesse período. E Brício estimulou a difusão do método Lancaster, o conhecido método monitorial. Brício não conhecia o projeto que estava sendo desenvolvido em São Paulo pelos presbiterianos e se entusiasmou com o modelo inglês do método de Lancaster e estimulou a difusão do método, criou na escola normal uma escola anexa e na escola anexa da escola normal de Sergipe eram realizadas as práticas do método lancasteriano. Era uma espécie de campo de aplicação dos alunos da escola normal e que adotavam o modelo de Lancaster em disciplinas como as lições práticas dos métodos gerais de ensino, ou seja, a metodologia de Lancaster, a sua didática, era assumida na escola normal de Sergipe no século XIX. As lições práticas dos métodos particulares de ensino também eram adotadas na escola normal. As lições práticas dos métodos da antiga soletração buscavam adotar o modelo de Lancaster. A disciplina era lições práticas dos métodos da antiga soletração, da nova soletração e da leitura sem soletração. Também adotava o método de Lancaster
a disciplina Lições Práticas dos Métodos de Escrita, a disciplina Lições Práticas dos Métodos do Cálculo Verbal e do Cálculo Escrito, a disciplina Lições Práticas dos Métodos de Análise da Lógica Gramatical e a disciplina Lições Práticas dos Meios Eficazes de Ensinar Ortografia. Em todas essas disciplinas se buscava a adoção do projeto de Lancaster para ensinar e aprender. Aquela discussão do modelo de São Paulo se aprofundou, aquele projeto de trabalho se intensificou e, nas décadas entre 1910 e 1940 do século XX, elas ganharam as características do discurso das reformas do chamado movimento da Escola Nova. E este em todo o país, a partir de São Paulo, e neste processo o estado de Sergipe, que lá nas últimas décadas do século XIX estava operando com o projeto de Lancaster, assumiu e adotou a proposta. Ou seja, essa nova pedagogia, esses novos métodos da Escola Nova, a nova didática que a Escola Nova propunha, estava fundada sobre a ideia da liberdade da criança, sobre a ideia do interesse do educando, do centro de interesse de De Crowley, dentre outros projetos que circularam pelo mundo, que circularam pelo Brasil. E todos esses projetos da escola não diretiva tinham um ponto de partida: o processo de ensinar e aprender. Tinham claro, e uma das propostas que veio com esse debate da Escola Nova, a partir dos Estados Unidos da América e chegou ao Brasil, sob os influxos do entusiasmo muito grande de Rui Barbosa, foi o método das lições de coisas. O método das lições de coisas, a gente pode dizer que muda a didática da sala de aula. Muda o modo de lecionar as disciplinas distintas na escola. Há um relato interessante do caso de Sergipe. O ensino de geografia. A geografia assumiu o método analítico, o método do ensino de observação, e incorporou instrumentos que até então não eram utilizados amplamente no ensino de geografia, como o Atlas, por exemplo. Graças ao entusiasmo de um médico sergipano importante, que havia trabalhado na cidade de Santos, em São Paulo, e havia voltado para Sergipe, entusiasmado pelo discurso das reformas do ensino de São Paulo e mantendo a interlocução com vários dos reformadores em atividade em São Paulo. Eu estou falando do professor Elvésio de Andrade, que era, nas primeiras décadas do século XX, na década de 20, diretor da Escola Normal de Sergipe. Elvésio é que eleva o ensino de geografia em Sergipe a adotar o Atlas e afirma que o Atlas é uma série de imagens destinadas a colocar diante dos olhos dos estudantes um grande número de fatos concretos e de relações. Esse entusiasmo de Elvésio introduz na sala de aula para o ensino de geografia uma outra ferramenta de trabalho pedagógico, metodológico importante: o globo.
é visto como, né, algo importante, além dos desenhos e dos moldes que começam a ser produzidos utilizando diferentes técnicas de acidentes geográficos. As baías, as bacias, as montanhas, o fundo do mar, tudo isso começa a ser moldado. O trabalho do professor Elvésio de Andrade, como diretor da Escola Normal de Sergipe, em 1926, por exemplo, era o trabalho que criticava antigas práticas e propunha a mudança do método de ensino e a adoção de novas posturas didáticas. Ele criticava o ensino de história geral e defendia a alteração dos métodos de ensinar história. Ele criticava o excesso de decoração que havia no ensino de história. O professor Elvésio de Andrade propunha um ensino de história do Brasil, um ensino de história de Sergipe, a partir dos valores que eram muito caros ao ambiente da nascente república, que era o ensino não para decorar, mas para valorizar o louvor à pátria, para valorizar os heróis nacionais e os seus feitos. Era a visão que ele tinha do ensino de história à sua época, no início do século XX. Ele sugere que o ensino de história ocorra associado ao ensino de geografia, mas como disciplinas independentes, e não como uma única disciplina. Ou seja, ele sugere uma espécie de geografia histórica ou de história geográfica, uma história periodizada com base nas fases evolutivas da civilização. Era essa a visão que ele tinha no início do século XX do ensino de história, marcada, né, uma periodização marcada pelos costumes, marcada pelos avanços da indústria, marcada pelas instituições, marcada pelos homens representativos, marcada pelas ações reveladoras do espírito de cada época. A chegada no final do século XIX e nas 4 primeiras décadas do século XX, do pensamento da pedagogia nova ao Brasil, das pedagogias não ativas ao Brasil, da renovação pedagógica, do movimento da escola nova, cria um impacto muito grande. Certa feita, me perguntaram, professor, se é assim, por que a escola brasileira não é igual à escola norte-americana? Porque as culturas são distintas e cada povo se apropria do conhecimento, cada sociedade faz apropriações distintas daquilo que são os projetos pedagógicos, como daquilo que são os projetos de toda e qualquer área. Os projetos são apropriados de acordo com o acervo de cada cultura. Mas o fato é que as ideias pedagógicas norte-americanas mudaram a realidade da escola brasileira. Esta era a nossa conversa deste momento. Esta era a reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos hoje. Quais foram as didáticas, as formas de ensinar e aprender que o discurso pedagógico do movimento da Escola Nova legou para a escola brasileira? Eu queria que a gente pensasse sobre isso, fizesse sobre isto uma reflexão madura. Vis-à-vis com o acervo de métodos de ensino que estão postos no debate e que todos nós, profissionais da educação, que todos nós, professores, conhecemos.
penso que, mais uma vez, é importante reafirmar: há vários caminhos para a apreensão e a incorporação dos padrões da didática. Os manuais, os modelos, nós podemos adotar aquilo que nos é convincente e que facilita o nosso trabalho. Agora, para que a gente possa operar bem e conscientemente, é necessário que a gente conheça os fundamentos teóricos que estão por trás de cada projeto, de cada discurso, de cada proposta metodológica que nos é apresentada. Então, era essa a minha conversa deste momento. Agradeço a você que teve a paciência de me ouvir até agora e convido para uma próxima conversa onde a gente possa fazer novas reflexões sobre a didática.